Ministra Marina Silva, que ontem foi alvo de ataques misóginos. Ô, Sakamoto, estava lendo aqui o título da sua coluna, ainda de ontem, né? Mas como você não participou ontem, quero ouvir sua opinião, o público do All News também. Você colocou ali que Senado relincha e dá coice em Marina Silva após aprovar a mãe das boiadas. Conta mais pra gente dessa sua análise. Olha, Diego, eu usei relinche da coice porque foi o que mais leve que eu encontrei, na verdade. Eu pensei em vários outros adjetivos e forma de explicar isso, né? Mas relinche da coice mostra a cavalgadura que a gente tem no Congresso Nacional, né? Mas, olha, tem um ponto que é o seguinte, a ministra do Meio Ambiente, ela vem desenvolvendo um trabalho importante, os números de desmatamento vêm caindo, né? Saíram, né? Pelo segundo ano consecutivo, caíram na Amazônia, em outros biomas também, né? Ela vem tocando uma luta inglória, né, para tentar manter o mínimo de desenvolvimento sustentável e garantir que o clima, que o Brasil não contribua mais do que já contribui com o enlouquecimento do clima, né? Sendo que você tem o quê? Um Congresso Nacional cuja maioria, eu digo maioria, grande maioria, está mais preocupada com o lucro fácil do que com o futuro do planeta, com o futuro do meio ambiente, com o ar respirável, com a água que bebe, com tudo, né? Está preocupado com o lucro, até porque muitos deles, quando o clima tornar o planeta insustentável, já estarão mortos, né? Então o pessoal não está nem aí. E por outro lado, né, de um governo que, se por um lado, que aconteceu o negócio com a Marina Silva ontem, boa parte do governo, Lula, vai dar, todo mundo, não, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Tá bom, cadê onde é que estava o governo na hora que passou o PL da devastação? Não, o PT foi orientou para votar contra o projeto. Teve gente da base do governo que votou contra, mas muita gente da base do governo votou a favor. Gente dentro do governo Lula, deu bênção para isso, para aquilo. Por quê? E outra, o próprio governo fala assim, eu também não vou brigar tanto por isso, porque na prática isso se alinha a uma visão anacrônica de meio ambiente, de desenvolvimento, da qual parte significativa do governo Lula também compartilha, que é uma visão de desenvolvimento que exclui, que explora, que cria um grande problema em nome do crescimento rápido, em nome de ganhar cascalho de uma forma rápida. É um modelo de desenvolvimento da época da ditadura que esse é muito louco, né? A esquerda lutou contra a ditadura, contra a ditadura e abraça o mesmo modelo de desenvolvimento, né? Então o que acontece? No final das contas, a Marina Silva está lutando também não apenas contra o fogo inimigo, mas contra o fogo amigo, né? E com a inação de muita gente. A Marina Silva não quer vídeo na internet dando olá, parabéns, gosto de você, você é demais. Ela quer articulação, ela queria parlamentar lá para dar apoio na sessão da Comissão de Infraestrutura, ela quer apoio durante o governo. Sabe? Você vai pegar, eu converso sistematicamente com técnicos do IBAMA, do ICMBio, eles estão trabalhando um dobrado e veem que o apoio não aparece. Mas é uma luta perdida para o governo, porque a maioria do Congresso pensa isso mesmo, inclusive a base. Tá bom, mas pelo menos morre atirando, sabe? Pelo menos chega e fala, ok, mas a gente vai colocar um ponto aqui. Afinal de contas, o Lula não fica dizendo internacionalmente que o Brasil tem que ser uma liderança ambiental? Esta liderança ambiental aprovou uma sacanagem sem tamanho, que é o PL da devastação, que muda o licenciamento ambiental, né? Que coloca em xeque essa e as futuras gerações. Não foi uma derrota para a Marina Silva a aprovação do licenciamento. Não foi só a Marina Silva que levou coice de senadores lá naquela comissão. Foi o futuro do país. E aí eu termino, desculpa, não dá para não se indignar com isso, mas eu termino só colocando uma coisa, uma sugestão que já passou pelas redes, uma sugestão para a ministra Marina Silva. Na próxima vez que for depor ao Senado, vá vestida de influenciadora de Bet. Sabe? Vai com as camisas Bet, porque aí, sabe, com aquelas Bet que, faz o pessoal ficar viciado, faz chefe de família perder dinheiro, sabe? Que é uma tragédia sem tamanho, porque aí ela vai ter o quê? Vai ter um monte de gente querendo tirar selfie com ela, sabe? Abraça mesmo essas empresas complicadas, vai lá, bota isso, vai ter gente tirar selfie com ela, senador sorrindo, babando o ovo, que nem fez com os outros influenciadores. Não defende o meio ambiente, não. Não defende o futuro do planeta, não. Isso aí só vai te trazer mais ódio.
Ô Carla, você também escreveu sobre esse assunto. A ministra Marina Silva pode levar à justiça a situação envolvendo o senador Plínio Valério? É isso, Diego. Eu estava conversando hoje lá no Ministério do Meio Ambiente, depois do dia lamentável que a gente teve ontem aqui em Brasília e das cenas que a ministra Marina teve que viver ali no Congresso Nacional, né? Para entender um pouquinho de como ela estava, né? Nesse day after aí, porque ela ontem mostrou muita resiliência, né? Inclusive veio aqui no All News falar, deu uma sequência de entrevistas e o Saka colocou uma questão e assim a ministra, ela realmente, ela tenta minimizar, viu, Diego, as críticas ao presidente Lula, uma eventual falta de apoio do presidente Lula, mas o presidente Lula também já deu declarações, né, de que o IBAMA estava com lenga-lenga, de que parecia que era um órgão contra o governo, de que a ministra não ficaria contra os estudos da Foz do Amazonas porque era uma pessoa inteligente. Ela minimiza isso e os auxiliares dela dizem que é um paradoxo. É um paradoxo que o Lula vive, né? Mas que ele mesmo, nesse dia que falou da inteligência dela, também fez uma fala de que, defendendo a transição energética, de que o petróleo, os combustíveis fósseis vão financiar essa transição energética, que é uma bandeira do presidente Lula. Então ela não se sente totalmente, digamos, abandonada pelo presidente, mas ela sabe que ela tem uma batalha dura também dentro do governo. Então, para ela se proteger desse isolamento aí um pouco, o que ela fez ontem, né? Ela levantou a voz, pôs ali debaixo dos braços os dados dos trabalhos, do trabalho do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, do ICMBio, e tentou mostrar tudo isso nas entrevistas, se contrapor, disse que não vai baixar a cabeça, e recebeu o apoio público do presidente, quer dizer, que ligou para ela, né? Até agora a gente não tem aí uma fala mais firme do presidente Lula na sua defesa. Mas ela mostrou que essa resiliência, os auxiliares dela hoje estavam falando, olha, uma mulher que saiu, né, ali de uma situação extremamente humilde, que a vida inteira teve que ter resiliência, não é agora que ela vai abaixar a cabeça. E aí, paralelo a isso, dizendo que ela estava se sentindo até fortalecida. Mas o caso específico do senador Plínio Valério, ela estava muito incomodada ainda, e aí ela pediu ali a consulta de alguns advogados para estudar mesmo um processo contra o senador, que além dos ataques que fez ontem a ministra na sessão do Congresso, já tinha falado que tinha vontade de enforcá-la, né? E aí eu perguntei, em relação ao senador Marcos Rogério, que é esse que aparece ao lado dela, que mandou ela se colocar no lugar dela. E aí eles falaram, olha, ela acha mais pesado o conjunto da obra do Plínio Valério, está estudando primeiro, está pedindo para os advogados avaliarem esse caso e vai verificar depois. Mas ela sim tem o desejo e acha que pode ir à justiça contra eles. Mas mais do que isso, que me garantiram auxiliares da Marina que estavam com ela hoje ali, que esse episódio, apesar de muito lamentável e muito revoltante, dá forças para que a ministra lute, como o Saka colocou, para apoio dentro do Congresso, dentro da base aliada. E mais importante que isso também ainda, né? A ministra tem, além da questão do licenciamento ambiental, tem toda uma agenda preparatória para a COP30, que vai ser em Belém, em novembro, e que a ministra sabe a responsabilidade do Brasil ao sediar a COP, então ela também está empenhada nisso. Então, aos que acham que vão enfraquecer a ministra com ataques misóginos e ofensas completamente descabidas, ela manda avisar que não, viu, Diego? É isso aí. Depois do intervalo, falaremos sobre o imposto sobre operações financeiras. O IOF, que ainda está dando o que falar em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deve se reunir com lideranças em Brasília, por exemplo, com o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, para discutir o IOF e evitar a derrubada do decreto. Daqui a pouquinho a gente te conta os detalhes. Até já. Bom, é isso. O Sakamoto, é claro que o objetivo, aliás, a motivação foi péssima, mas a gente está falando aqui sobre o licenciamento ambiental. Voltou à pauta de uma maneira que antes não estava sendo discutido o assunto, né? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, né? O efeito colateral, né, desta cavalgadura que aconteceu no Senado Federal foi algo do interesse contrário ao pessoal. Porque exatamente o ataque a eles foi tão indigno, se eles tivessem feito algo morno, teria passado batido. Mas como o ataque deles foi tão indigno, foi tão bizarro, a temática do licenciamento ambiental
que não tinha conseguido, porque junto ao círculo, junto aos grupos especializados, ambientalistas, academia, sociedade civil organizada, junto aos leitores e leitoras, espectadores mais preocupados com o meio ambiente, com o clima, com o futuro, com a vida também, junto aos jornalistas, também aquilo pegou do licenciamento, mas aquilo teve um impacto menor, em geral, na mídia, nas mídias sociais, do que o coice na Marina. Então, o que acontece? Aqui, esse coice, né, fez com que a temática do licenciamento ambiental voltasse à pauta. A própria ministra Marina Silva, ontem, na entrevista que deu aqui para o UOL, ela aproveitou o espaço e falou bastante disso. Então, isso ajudou a jogar o holofote sobre algo que o Senado queria enterrar. Então, além de mal educados, além de grossos, né, além de cavalgadura, também estrategicamente mandaram muito mal. Ô Carla, tem alguma expectativa para que esse assunto, enfim, haja uma reviravolta e algo mude sobre ele? Desculpa, você está falando ainda da Marina, né? Isso, né, agora que volta para a Câmara, né? Do licenciamento ambiental. Então, na verdade, a expectativa é que eu estava lendo o negócio do IEF, desculpa. A expectativa é que a Câmara aprove, Diego. E aí, assim, a gente tem que ver se. A expectativa, eu estava conversando com uma fonte hoje que coloca aí mais na conta de eventuais vetos do presidente Lula. E aí é que entra a questão. O Congresso, pelo visto, está fechado, deve esse texto avançar mesmo, e aí vai cair na mesa do presidente Lula, e aí o Ministério do Meio Ambiente vai ter que atuar para mostrar alguns pontos mais sensíveis e mais importantes de veto. E o presidente Lula vai ter que escolher um lado aí nessa questão. Então, assim, o resumo, a expectativa é que essa bomba vai estourar na mesa do presidente Lula, numa situação que vai, evidentemente, gerar desgaste mais uma vez com a ministra Marina Silva. Vamos acompanhar então, né, o que acontece a partir daqui.